paz, meus queridos. Bom dia. Que o seu dia seja plenamente abençoado por Deus. E que neste dia você não se sinta só. Que Deus esteja do teu lado, te guardando, te protegendo, te instruindo qual é o caminho que você deve seguir, te dando uma palavra de ânimo, de coragem, de determinação. Que realmente você se sinta amado por Deus, que você se sinta com a sua verdadeira identidade, que é ser filho amado de Deus. A palavra que Deus tem para as nossas vidas é uma palavra de encorajamento que vem dos céus, neste momento, para mim e para você. E nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele está lá em Corinto, que é uma cidade grega, capital da província da Acaia. A cidade é banhada pelo Mar Jônico e pelo Mar Egeu. Corinto era a rota comercial e centro de adoração à deusa Afrodite. Naquela cidade nós vemos que o comércio era bastante avançado, mas também tinha uma imoralidade sem freios. E aí nós percebemos que o apóstolo permanece naquele local durante 18 meses pregando o evangelho, tendo que resistir a toda imoralidade, a tudo que é mal, a tudo que provém das trevas. E nós percebemos que assim como nós, muitas vezes, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Os obstáculos eram imensos, a oposição era ferrenha, mas Deus não o abandonou. Nós podemos perceber através da leitura da Sagrada Escritura que o encorajamento divino foi notório ao seu apóstolo. Nós podemos destacar verdades preciosas que nós podemos observar na vida deste apóstolo enquanto que ele estava neste lugar e que impulsionaram ele a pregar o evangelho de Cristo em Corinto. Nós podemos perceber, em primeiro lugar, uma ordem expressa dada por Deus, que nós podemos ler na nossa Bíblia, em Atos, no capítulo 18, no versículo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale, não te cales. A obra de Deus é feita muitas vezes, inclusive até nos dias atuais, sob oposição, perseguição, há obras contrárias se levantando para que paralise, morra a obra de Deus. O inimigo não está feliz quando eu e você saímos às ruas a convidar as pessoas para aceitar Jesus, quando anunciamos a boa notícia de que Jesus cura, liberta, salva e um dia voltará. Mas nós temos que entender uma coisa bem clara que Paulo entendeu aqui, a partir do momento que Deus diz para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Nós não devemos temer as ameaças que muitas vezes querem nos fazer recuar, ou as ameaças dos homens, e nem sequer fugir das armadilhas do diabo. Maior é aquele que está conosco. Os perigos não devem calar a nossa voz. Devemos falar com voz altiva, corajosa, que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Nós devemos pregar com ousadia, devemos proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo, apesar de todo o ódio do mundo, da oposição dos homens e das artimanhas do diabo. Não temas, irmão, prossegue a obra que o Senhor colocou em tuas mãos. E em segundo lugar, nós percebemos a garantia absoluta dada por Deus a ele, que nós podemos ler em Atos 18, no 10.
porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Receba essa palavra para a tua vida. Nessa manhã, Deus te diz, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Nós não podemos obter êxito na obra de Deus sem a consciência, sem a clareza de que o comissionador também é o nosso companheiro na caminhada. Deus não apenas está conosco, mas Ele também nos protege das ciladas do inimigo. Nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando colocamos o nosso tesouro no reino dos céus, quando fazemos da sua busca a nossa principal prioridade, começamos a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. O nosso coração se alinha com os propósitos de Deus e assim a nossa vida se define por uma busca constante do reino de Deus e da sua justiça. Meu irmão, minha irmã, eu desafio você neste momento a examinar a sua vida. Pergunte a si mesmo: onde eu estou depositando o meu tesouro? Não temos recursos muitas vezes para desmantelar os ardis do adversário, nem recursos para destruir as fortalezas e anular todos os sofismas. Porém, o Senhor que nos envia, Ele vai conosco e nos protege no cumprimento dessa maravilhosa missão. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que em terceiro lugar, a motivação eloquente oferecida por Deus, e nós podemos ver na parte B do versículo 10. Pois tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, assim como na minha cidade, na sua cidade, há muito povo para ser alcançado por Jesus. A eleição divina está longe de desencorajar os seus obreiros, mas Deus nos dá a garantia de sucesso no trabalho. Ele está conosco. E aqui nós percebemos que o Senhor ordena Paulo a falar e não se calar, porque tinha muito povo na cidade de Corinto. Deus haveria de chamar este povo pela voz do evangelho. Como ovelhas, ao ouvirem a voz do seu pastor, elas o seguiriam, recebendo dele a vida eterna. Oh, que Deus maravilhoso, que nos encoraja, que na caminhada, por mais difícil que seja, caminha conosco e jamais nos abandona. Deus tem os seus escolhidos e devemos ir a todo mundo, aos vizinhos, colegas, amigos, irmãos, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a missão que Deus colocou em nossas mãos. E se Deus falou, nós sabemos que a voz de Deus é poderosa e não voltará vazia para si. Deus chama e chama com eficácia. A vocação divina é eficaz. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8: e aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, glória! Queridos,
que os nossos braços não se afrouxem, que os nossos pés não se cansem, que os nossos lábios não se calem, que a nossa voz chegue aos mais diversos lugares, que chegue aos rincões da terra, levando a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Deus nos convocou, essa é a nossa missão. Vamos fazer com excelência. E voltando para Atos, a vida do apóstolo, em quarto lugar, nós vemos que a decisão obediente do apóstolo Paulo, o quanto nos ensina, o quanto nos dá de aviso para os nossos dias atuais. E nós vemos no capítulo 18, no versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não desobedeceu à visão celestial. Apesar dos obstáculos, da rejeição, da perseguição e da oposição, Paulo permaneceu ali, falando, anunciando, colocando aos seus irmãos em Corinto o que Deus tinha com a vida de cada um deles. Ele atendeu prontamente a orientação de Deus e permaneceu naquele local durante 1 ano e 6 meses, pregando, ensinando e fortalecendo a igreja de Corinto. Nós vemos que era um território recheado de idolatria, mas ele plantou uma igreja, uma semente para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, numa cidade que estava totalmente rendida à imoralidade. Ele instruiu um povo a viver em santidade. Aleluia! Num território que estava mergulhado na escuridão do paganismo, ele proclamou a luz do evangelho. E que essas mesmas verdades que encorajaram Paulo a pregar o evangelho de Cristo em Corinto também nos estimulem, nos encorajem a cumprir a nossa missão e que continuemos a pregar, a ensinar, a amar, a buscar todo este povo que está perdido e os levemos para Cristo, a verdadeira luz. Aleluia! Esta é uma palavra de encorajamento que vem da parte de Deus para as nossas vidas neste dia. Você não precisa temer. Em Isaías, no capítulo 43, a palavra diz: não tema, pois eu o resgatei. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Não tema, pois foi o Senhor que te resgatou. E este mesmo Senhor é que vai te dar capacidade, força, coragem e ânimo para prosseguir na obra de Deus. Nós vemos que a primeira palavra do encorajamento de Deus em dias de crise para o seu povo e inconsequentemente para nós também é a seguinte: você não precisa temer, porque eu o resgatei. Meu irmão, diz o Senhor, eu te escolhi, eu te amei primeiro. Eu te aceitei, tu eras um pecador, eu te busquei, eu te resgatei para mim. Tu és meu, tu és filho amado. Portanto, você não precisa temer. Eu estou com você. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Por isso, não desanime no meio do caminho. O povo não precisa temer os dias de crise, pois da mesma forma, assim como Deus havia resgatado o povo do cativeiro egípcio, ele também o resgataria. E assim ele nos resgata. Você não precisa temer os dias de crise, você não precisa temer os dias de afronta, você não precisa temer os dias de dificuldade, porque é Deus
que empenha a sua palavra. É Deus quem lhe faz a promessa de resgatá-lo. E a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aliás, se nós olharmos para o capítulo 41 de Isaías, Deus já havia liberado essa palavra de encorajamento para o seu povo. Porque ali em Isaías 41, do versículo 10, ali em diante ele diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Oh, glória! Portanto, tenha certeza de que você não precisa temer, pois Deus o resgata, o fortalece, o ajuda, o acompanha em toda a caminhada. Nós vemos que o salmista estava tão convicto dessa palavra de encorajamento em dias de crise liberada por Deus, que ele fez uma declaração tão linda no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem? Se Deus está do nosso lado, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem tem em suas mãos todo o poder e autoridade. A quem temeremos? Eu não sei quais são as águas, os rios ou fornalhas pelas quais você tem atravessado, mas eu sei que Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida nestes dias, onde a crise tem sido intensa demais. Deus ministra ao seu coração machucado, dolorido, ferido e cansado, com palavras de encorajamento para que você se sinta animado a prosseguir. E Ele te diz: você não precisa temer, você pertence a mim. E Ele te diz mais: eu sou o seu Salvador. Portanto, meu amado, minha amada, não desista. Não tema, pois o Senhor te resgatou e Ele quer fazer uma bela obra em você. Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer fazer parte do testemunho que você terá para contar para a sua descendência. Ele é o autor da vida. Ele é a luz que nos acompanha nessa caminhada. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia o Senhor te diz: não temas, pois eu te resgatei. Amém?